E aí, galera, sejam bem-vindos a mais essa aula. Professor Eduardo Araújo na área aí, tutor do curso de Química, licenciatura e bacharelado. Como eu disse para vocês, né, nesses vídeos anteriores e tudo mais, a ideia é resolver dúvidas da tutoria, né, que tem recorrentemente aparecido lá pra gente. Então a ideia, né, em vez de, eu sempre digo, né, em vez de ficar escrevendo lá um texto, eu venho aqui, pá, gravo uma aula aí para você entender de uma forma mais facilitada, né? Faça a propaganda aí, fale pro pessoal, né, que esses videozinhos estão ajudando bastante, né? E para que eles possam acessá-los também, tá, galera? Então vamos lá começar, então. Então o que perguntaram para mim lá na tutoria? Professor, eu não estou entendendo bem ali a parte da tabela periódica. Encontrar o grupo ou família da tabela periódica através da distribuição eletrônica. Né? Teve um vídeo anterior, né, que nas aulas eu pedi lá um elemento, né, dei lá uma distribuição, falei, ó, faça na tua casa, ache o período e o grupo do elemento. Né? Daí teve alguns alunos que questionaram, falaram que não estavam conseguindo entender, então vamos fazer esse videozinho para que você, aluno que perguntou, entenda e todos os outros também, né, que estão assistindo essa aula, possam entender de uma forma mais facilitada. Beleza, galera? Então vamos lá começar então, vamos mudar de telinha aqui, ó, vamos mudar de slide, de câmera, vamos andar um pouquinho. Então seria isso aqui, galera. Eu fiz um esboço aqui, né, da nossa tabela periódica, tá? De forma magistral, né? De forma quase artística aqui sobre a nossa tabela periódica. Tô brincando, pessoal, sou um péssimo desenhista, mas enfim, me esforcei aqui, tá? Demorei meia hora para fazer isso aqui. Então isso aqui seria o esboço da tabela periódica. Como que a tabela periódica, ela está organizada? Deixa eu pegar uma cor aqui, de uma cor diferente. Então a nossa tabela, ela tem uma divisão aqui, ó. Se você puder ir também acompanhando, faz um desenho desse aí, dá um pause no vídeo, faz um desenho desse para você ir acompanhando a aula, tá? Então você tem essa divisão aqui, né, depois do seu pause, vamos fazer junto agora? Então faz uma linha aqui, aí nessa parte, ó, faz uma linha aqui, e aí você vai entender por que eu fiz essas duas linhas aí, tá? Quando você tem uma distribuição eletrônica, caso o seu subnível mais energético, já relembro para você o que significa isso, caso você não lembre, terminar em S, você vai ter esses primeiros elementos aqui, que é o grupo 1, né, da tabela periódica, ó, grupo 1 ou o grupo 2, tá? Lembra que a tabela periódica são 18 grupos. Começa no 1 e vai até o último lá, que são os gases nobres, né, que seria o 18º. Caso o seu subnível mais energético termine em D, de dado, de dudu, você estaria com os elementos no meio da tabela periódica, beleza? Caso o seu subnível mais energético termine em P de pato, estaria aqui, ó. E caso termine em F, né, S, P, D e F, caso termine em F, você teria esses elementos aqui de baixo, beleza? Então essa configuração, essa organização, você já consegue achar, né, mais ou menos aonde o elemento está. Ó. S é a primeira ou a segunda coluna, ponto final. D, né, vai ser da terceira até lá a 12ª. Quando termina em P, vai ser da 13ª até a 18ª, né? E se for F, serão aquelas linhas lá de baixo, né? Que quase ninguém usa esses elementos aqui, né? Mas enfim, eles têm uma certa importância aí para a parte científica como um todo, tá? Então, essa é a configuração, tá? Professor, mas o que é subnível mais energético, professor? Vamos falar bem baixinho aqui, ó. É bem fácil, é a última coisa que você escreve, beleza? Então, vou fazer uma distribuição qualquer aqui, ó. 1S2... 2S2, 2P4, sei lá, pegar essa configuração aí, que vem na cabeça agora, tranquilo? Nessa configuração, quem que seria a camada ou nível, camada de valência? Quem que seria? Então lembra lá que camada de valência são os maiores números na frente da distribuição, tá? Ou o conjunto deles, caso se repita. Então, vamos voltar à minha configuração. 1S2, 1S2, 2S2, 2P6. Quais foram os maiores números que eu falei? Não foi 2? Então, todas essas vezes que eu falei 2, isso faz parte da camada de valência. Ou seja, o 2S2 e o 2P6. E aí a quantidade de elétrons, o que você vai fazer? Você vai somar aqui em cima. 2 elétrons no 2S2 e 4 elétrons no 2P6. Então, somando esses dois aqui, né, ó, 2 mais 4, você teria a quantidade de elétrons da camada de valência, que são 6 elétrons.
Lembra, isso aqui também tem a ver com o modelo de Bohr. Lembra que o primeiro nível, o Bohr chamou de K. O segundo nível, que nesse caso é camada de valência, vai ser o L. K, L, M, N, O em ordem alfabética, tá? O K, quantos elétrons que eu tenho? 2, que é o primeiro aqui, né? O L, quantos elétrons que eu tenho? 4 mais 2, 6. E isso seria a minha distribuição por nível de energia. Então, subnível, 1s2, 2s2, 2p4. E níveis de energia, ou camadas, K2 igual a 6. Beleza? Essa é a primeira parte. Então, a sua camada de valência vai ser formada por quem? Pelo 2s2 e o 2p4. Ou seja, é o L igual a 6. Tranquilo? E agora, quem é o subnível mais energético? Então, quem seria aqui, ó, o subnível mais energético? Então, o subnível mais energético, igual eu falei baixinho aqui para ninguém ouvir, né? Espero que você tenha ouvido. O subnível mais energético é a última coisa que você escreve desde que você tenha obedecido o diagrama de Linus Pauling, em ordem crescente de energia, tá? Então, qual foi a última coisa que eu escrevi? De subnível, ou seja, o S, P, D ou F. Então, eu usei 1S2, 2S2, 2P4, acabou. Então, 2P4 foi o último que eu escrevi. Então, o teu subnível mais energético vai ser somente o 2P4. Tá? Cuidado que é muito comum confundir subnível mais energético com camada de valência. Então, camada de valência é o conjunto de maiores números. Caso tenha um, né? Então vai acabar sendo ele mesmo. Agora, o subnível mais energético é só o último que você escreveu, tá? Vou colocar o acento aqui. Beleza? Então, isso é a definição que você vai usar para conseguir chegar nessa tabelinha que nós desenhamos. Agora, vamos voltar na tabelinha. Então, o S. Lembra o S? Cabe em quantos elétrons no máximo o subnível? Eu sei que você lembra disso. Vamos lá, eu quero ouvir. Isso, cabem 2 elétrons. E o D? Cabe em quantos elétrons no máximo? Quantos? Isso mesmo, cabe 10. E o P? Cabe em quantos elétrons? Cabem, isso, 6. E o F? Cabe em quantos? Cabe 14, beleza? Sabendo disso, ó, é só você ir colocando nas linhas. Então, a primeira coluna vai ser terminado com o subnível mais energético S1. Por isso que o hidrogênio está aqui. Né? No vídeo anterior eu falei que o hidrogênio não devia estar aqui, mas ele está aqui porque ele termina com um S1, é a distribuição do hidrogênio. Por isso que algumas tabelas colocam ele aqui, embora ele não seja um metal, tá? Porque essa família chama-se metal alcalino, tá? Como o hidrogênio não é um metal, mas tem a configuração 1S1, eles colocam ele aqui, beleza? S1, ó, cabe no máximo 2, então dá para usar mais um S, que vai ser justamente a segunda coluna, terminando em S2. Né? Então, e se fosse em D? Sempre começa do mínimo, ó, então a terceira coluna vai terminar em D1, e a última coluna vai terminar em D10. Então, cada coluna vai ter uma quantidade específica. Ó. Então, D1, a próxima coluna. D2, a próxima. D3, a próxima. D4, a próxima. D5, a próxima. D6, a próxima. D7, a próxima. D8, a próxima. D9, a próxima família. D10, cheguei onde eu queria, que é o máximo. Então, não posso mais usar o D. Daí vem a necessidade de um outro subnível, que essa região aqui é a região P. Começando no menor, que é P1, e indo aumentando numericamente até o máximo, que é o P6. Então, P1, a próxima. P2, a próxima. P3, próxima. P4, próxima. P5, e a última aqui, que seriam os gases nobres, P6, cuidado com a exceção do hélio, que não vai terminar em P6. O hélio, a distribuição dele é 1s2. Professor, mas então por que aqui o hidrogênio colocaram aqui e por que não colocaram o hélio aqui? Porque o hélio, ele é um gás nobre. O que significa ser um gás nobre? Estar com os orbitais todos preenchidos. Né? Por que o hidrogênio foi colocado aqui? Porque ele tem um elétron, não está completamente preenchido. Já o hélio é um S2, ele está completamente preenchido. Tá? E ele é um gás, então ele é um gás nobre, precisa ser colocado nessa coluna aqui, beleza? Então é assim que você faz para chegar na família, no grupo. Então esse elemento aqui que eu nem sei quem é, né? Ó, 4, 5, 6, 7, 8. Depois eu encontro lá na tabela periódica para ver quem que é o elemento 8. Vamos chamar ele de X. Então aqui eu sei que esse X, ele tem
4, 5, 6, 7, 8 elétrons, ou seja, o número atômico dele é 8. Lembra que o átomo, o número atômico, é igual à quantidade de elétrons, tá? E aí você vai fazer o que para achar o grupo dele? Lembra que grupo e família é a mesma coisa, tá? Grupo, eu uso o número de 1 a 18. E família, já comento para vocês do que se trata isso. Então aqui, ó, o que eu vou olhar para saber o grupo dele? O subnível mais energético. Então, eu escrevi aqui, ó, subnível mais energético é o 2p4. Então, o subnível mais energético vai indicar para você o grupo. Então, é só você achar aqui, ó. Eu terminei em quê? P4. Olha a minha referência aqui, ó. P4. Aí você começa contando aqui, do S1, e veja quantos demoram, né, quantos números até chegar lá. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, vai contando numericamente mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cheguei onde eu queria. Então, você fala que o grupo desse elemento aí é o grupo 16. Beleza? Professor, e o período? Né? Vamos lembrar tudo. Então, grupo foi a pergunta da tutoria, mas vamos lembrar o período. O período seria referente à linha que o elemento está. Beleza? A camada de valência vai indicar para você a linha que ele está. Qual que é a camada de valência? Não é a 2? Então, ele está no segundo período, tá? Então, aqui o período seria segundo período. Então, eu sei que esse elemento, ele está na coluna 16, né, ou seja, no grupo 16, e na linha, ou seja, no segundo período. Pode olhar na tua tabelinha lá, tenho certeza que vai dar certo. Então, ele vai estar aqui, ó, na coluna, né, nessa coluna aqui, ó, nessa coluna, e ele estará na segunda linha, tá? Que é o grupo ali dos calcogênios, tá? Que aqui é família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, que é o primeiro elemento. Aí família dos calcogênios, onde o oxigênio é o primeiro, né? Que é a família dos 7 porquinhos, para você gravar, né? Só para só para descontrair, ó. Os 7 porquinhos. E aí você grava a ordem desses elementos aí, né? Ó. Então, o oxigênio, ele vai ser o primeiro. Ó, enxofre, selênio, telúrio, polônio. E tem mais um outro aqui que está sendo recentemente estudado, né? Que esses aqui são os principais. Então, o primeiro período começa aqui no hélio, tá? Ó, não tem ninguém na frente. Aí, o segundo período é o oxigênio. Então, esse cara aqui, ó, é o oxigênio. Beleza? O número atômico dele é o 8. Beleza? Então, é assim que você faz para chegar no grupo. Mas, professor, tem uma nomenclatura mais antiga, que eu não entendi bem, que usa 1A, 2A, que é isso, professor? Podia explicar melhor? Então, quando você usa grupo, é de 1 a 18, tá? Você vai usar essa tabela aqui. Agora, desse ladinho aqui, ó, eu já deixei no quadro para vocês. Você tem dois tipos de famílias. Famílias As, que são as famílias que são chamadas de representativas, e as famílias Bs, que são chamadas de transição. Só vou apagar aqui embaixo, para você não confundir os porquinhos aqui, tá? E da transição, você tem dois tipos, a transição externa e a transição interna. Como é que você vai saber que é família A? Pelo subnível mais energético. Então, se o seu subnível mais energético, vamos abreviar aqui, tá, pessoal? Subnível mais energético, vamos usar SME, tá? Então, aqui, ó, se o teu subnível mais energético terminar, ou seja, né, que vai terminar. Falar que o subnível mais energético termina é tipo uma redundância, falar vou subir para cima ou descer para baixo, tá? Subnível mais energético é sempre o término da sua distribuição. Então, se o seu subnível mais energético for S ou P de subnível utilizado, você tem elementos de transição. Caso seja D, então, ó, o seu subnível, vou pegar aqui, ó, o seu subnível mais energético, subnível mais energético for D ou F, você tem transição, beleza? Transição externa, o que seria? Seria esses elementos aqui do meio da tabela periódica. Ou seja, transição externa, que são dois tipos de transição, serão, né, subnível D. E a transição interna, que são esses elementos aqui de baixo, seria um subnível mais energético F. Mas ambos, tá? Família B.
Como é que você vai fazer para transformar essa nomenclatura nova em nomenclatura antiga? Bem fácil. O que você vai fazer? Você sabe que está no grupo 16. Você vai copiar o último número do grupo, ó, o último número. 6. Tá? 6. Então, vou copiar aqui, ó. E aí eu vou definir se eu coloco a letrinha A ou B. Como que eu vou definir isso? Olhando o subnível mais energético. É P. E aí vai para a regrinha. P. S ou P, elemento representativo. Qual a letrinha que você vai usar? A. Então eu sei que esse elemento, né, ele é da família antiga 6A. Então ele é do 1 ao 18, né, grupo 16 ou 6A. E essa família tem um nome que chama-se calcogênio. Beleza? Então bem fácil, né? Então esse elemento, né, está na família, aí você usa mais a terminação família 6A. Vamos fazer só mais um, e aí para fechar a conta aqui, só para ver se você entendeu mesmo. Então vou apagar aqui, vou fazer uma outra distribuição. Uma qualquer aqui, tá? Então pegar lá, por exemplo, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1, sei lá, pegar isso daí. Essa é a distribuição do elemento escândio, cujo número atômico é 21. Então, 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2 mais 1, número atômico 21, ele é o escândio, tá? Qual que vai ser o grupo dele? Então, vamos pegar primeiro a informação de grupo. Lembra? Grupo 1 a 18. O que você vai olhar? Subnível mais energético, que é o D1. Então, vamos achar ele aqui. Ó. Só vou apagar os elementos aqui para não deixar poluído aqui a nossa tabela. Vou apagar aqui a nossa referência, que era do anterior. Então, aqui agora eu quero achar o elemento, né, o grupo, cujo subnível é D1. Então, vamos achar aqui, ó. Agora, a minha referência está aqui, ó, o D1. E aí, você vai contar até chegar nele. Começa no 1 e vai aumentando de 1 em 1. 1, 2, 3. Então, eu sei que esse aqui é o grupo 3. Tá? O grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, grupo 9 e assim por diante, até chegar no último, que é o grupo 10, 18. Beleza? Eu sei que ele é o grupo 3. Qual que vai ser o período dele? Então lembra, período, camada de valência. Quem que é camada de valência? Maior número ou conjunto de maiores números na frente. Quem que é o maior número na frente? Vou pegar uma outra cor aqui, ó. É o 4. Ó. Pode ver que não tem nenhum número na distribuição maior que 4. Então isso aqui, ó, é a camada, vou abreviar aqui, tá? De valência. Então, se a camada de valência você usou o número 4, ele está no quarto período. Então, aqui ele está no quarto período. Beleza? Bem fácil, né? Muito tranquilo. E a família. Vamos transformar isso aqui, ó. Então, período, eu quero saber a família. Família, você vai usar aquela nomenclatura lá, né? 1A, 2A, assim por diante. Então, qual que era a regrinha? Copia o último. Professor, esse é o único. Bom, ele é o único, ele é o último, né? Então, você vai copiar ele. Caso seja um número só, você copia ele mesmo. Então, copia o último, que no caso é o próprio 3, e aí defina se vai ser A ou B. Então, nossa regrinha, novamente, ó, representativo. Terminando em S ou P, você tem um elemento representativo, que é a família A. Se terminar em D ou F, você tem famílias B, que são transição. Então, terminando, subnível mais energético. Ele que conta, né? Ó. Então, isso aqui tudo, ó, é o subnível mais energético. É ele que vai mandar nisso. Então, subnível mais energético terminar em qual subnível? No D. Opa, peraí. D ou F, transição. Transição, vou usar a letrinha B. Então, você coloca B aqui. Beleza? Então, aqui seria o grupo 3 ou família 3B, sendo que o período desse elemento está no quarto período. Então, ele vai estar bem aqui, ó, no quarto período, na família 3B. Beleza? Só uma observação, cuidado que quando você for usar essa nomenclatura de famílias, o máximo que você vai usar é 8. Então, por exemplo, lá, ó, se fosse o grupo 11, tá? Você pegaria o 1. Existem 3 famílias que têm a mesma nomenclatura. Então, você pode ver, ó, que essa primeira aqui, ó, acabei de descobrir, que é 3B. Aí a próxima,
Né? Faz lá um depois para você testar. Você vai ver que é 4B. A próxima, 5B. A próxima, 6B. Só apagar aqui o D. A próxima, ó, 7B. Aí a próxima, 8B. A próxima, 9B. Não, não é. Só no máximo até 8. Então aqui vai acabar tendo uma repetição. Essa também vai ser 8B. Essa também vai ser 8B. Já você vai entender por quê. Qual que eu comecei aqui? Não comecei do 3? E o 1 e o 2? Justamente essas duas últimas aqui, ó. Então aqui vai ser a 2B e aqui seria a 1B. Para voltar no 3, tá? Então cuidado, que tem essas três famílias aqui, ó, que tem a mesma configuração, tá? Configuração não, a mesma nomenclatura. 8B, 8B ou 8B, beleza? Então aqui seria, novamente falando, vamos voltar aqui, ó. Aqui seria a 1A, aqui seria a 2A, isso antigamente, né? Aqui é 3A, aqui, ó, 4A, 5A, 6A, 7A e a última 0, 8A, né? Tem um monte para ela, um monte de nome aqui, 8A. Dessas todas, quais são as mais importantes de famílias, né? As mais importantes são a 1A, metal alcalino, 2A, metal alcalino terroso, a 6A, calcogênios, isso é o nome da família, tá? Família 7A, halogênios com H, halogênios, e a 8A, que são gases nobres. Beleza, galera? Então, seria isso daí, né? Espero que eu tenha respondido lá a tutoria do nosso aluno e para que você tenha assistido também, caso não tenha sido a sua pergunta. Espero que tenha entendido. Então, por enquanto é isso sobre tabela. Até a próxima gravação.